Olá vocês, sejam muito bem-vindos para mais um Tomando Uma. No momento que minha câmera piscou, mas daqui a pouco a gente conserta. Hoje nós estamos aqui com um cara que é referência quando o assunto é saúde. Esse podcast já deixou de falar só apenas sobre futebol há muito tempo, vocês sabem disso. Porém, hoje o assunto é bastante sério, a gente precisa conversar com um dos caras que é um dos idealizadores do SUS no Brasil, um dos caras que, além de tudo, é uma referência quando o assunto é saúde, um cara que é sanitarista, um cara que é professor de universidade. Então vai ser um prazer conversar sobre o tema com ele. Faça as honras, Felipe. Professor Gonzalo Vecina. Palmas. Que honra. Muito obrigado, mas se tiver que falar de futebol vai ser uma tristeza. Vai ser uma tristeza, professor? Porque eu, historicamente, sou torcedor da Portuguesa de Esportes. Está na quarta, né? Na quarta. Já até trabalhei com futebol. Fui médico do Paulista Futebol Clube em 78, quando o técnico era o Pepe. Mas durou um ano e acabou. A sua relação com o Pepe foi legal? Muito boa. O Pepe é uma pessoa que acho que não tem quem se dê mal com Não ele. tem, né, meu? O cara é um puta bom coração, né? É uma pessoa muito boa. José Macia. José Macia. Diz tudo do nome dele. Esse é o maior jogador do Santos, porque o Pelé não conta, né? Mas a Lusa vai voltar, pô. Tomara. Agora Vamos virou na torcida. SAF aí, pois é. Vai voltar. Professor, eu queria que o senhor começasse me contando um pouquinho de como surgiu o SUS no Brasil. Teve a mão do senhor ali também. E pelo menos aqui eu posso até tomar a liberdade de falar pelo Felipe também, é um sistema que salvou o Brasil. E eu queria saber, continua salvando, e queria saber como que foi esse processo, como que isso surgiu, da parte política, da parte técnica, como é que tudo aconteceu? O SUS é uma criação nacional. Não se pode dizer que tenha este ou aquele. Tem muitos aqueles, né? Tem muitas personalidades da área da saúde pública que foram importantes para a criação do SUS. E isso é uma somatória de criadores, né? Muito importante a própria ideia da criação de um Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, até 1953, não existia. Ele foi criado no governo do Getúlio Vargas, quando ele foi eleito, em 1953. Antes disso, Getúlio Vargas também, em 1930, criou o Ministério da Educação e Saúde. Certo. E antes disso, até 1930, a função saúde no Estado brasileiro ficava no Ministério da Justiça, porque basicamente as ações desenvolvidas na área da saúde pública no Brasil eram ações de polícia sanitária. Naquele momento nós tínhamos grandes epidemias no mundo inteiro, então a maior atividade na saúde pública era controlar as epidemias. Então, varíola, febre amarela, peste bubônica, malária. E haviam algumas doenças para as quais não tinha muita solução, né? A psiquiatria, a loucura. O que fazer com o louco? Com o louco, pobre, a gente interna. E é isso que o Brasil inteiro fazia, e boa parte do mundo fazia, internava o louco pobre, para que ele não atrapalhasse a produção. O leproso, que sofria do mal de Hansen, da lepra, era internado compulsoriamente. O louco pobre também era internado compulsoriamente, não tinha opção. E o tuberculoso era internado compulsoriamente. Essas eram as três doenças para as quais tinha alguma coisa que podia fazer, que era o asilamento. Então, essa ação da polícia sanitária é basicamente o que alimentava os sistemas de saúde no mundo inteiro. Porque não existiam remédios. As cirurgias, elas começaram a ser feitas depois da descoberta da anestesia e depois da descoberta do que a gente chama hoje de antisepsia, evitar que o que eu estou operando se contamine.
que é o que começou a ser desenvolvida na Inglaterra em 1865. Então, no início do século XX, tinha muita coisa para fazer, né? E os primeiros sistemas de atenção à saúde, o alemão em 1885, com a criação do INAMPS deles lá, durante o período em que o chanceler de ferro tomou conta da Alemanha e criou a Alemanha a partir da Prússia, né? Nós tivemos o desenvolvimento de um sistema de saúde, o sistema de saúde alemão, baseado na Seguridade Social. Então, esse foi o primeiro grande movimento para criar um sistema de saúde como nós entendemos hoje, na Alemanha, do Otto von Bismarck, em 1885. Então, na verdade, o mundo inteiro veio evoluindo na construção de um sistema de saúde. Nós tivemos esses passos dados durante os 2 governos de Getúlio Vargas e depois sonhamos com um sistema de saúde de base municipal em 1963. Um ano antes da ditadura militar. Um ano antes da instauração da ditadura. Nós pensamos, na terceira Conferência Nacional de Saúde, em criar um sistema de atenção à saúde de base municipal. Mas veio a ditadura e os sonhos todos se perderam. Mas a ditadura, ela criou um processo que gerou a urbanização, né? O Brasil era um país rural, mais de 60% da população morava no campo. Certo. E a tentativa de um processo de industrialização tardio, os militares fizeram muita força para para ter produção industrial no Brasil. E essa disposição, fechou-se o país à importação, o país começou a tentar produzir de tudo aqui. Um processo de nacionalização forçado, né? São um exemplo das muitas bobagens que foram praticadas nesses anos após 64, é a própria tentativa que o Trump faz com a MAGA atualmente. É uma coisa tão absurda quanto. De qualquer forma, foram 21 anos dessa tentativa. E durante esse período, o Brasil se transformou num país urbano. A maior cidade nordestina do Brasil era a Zona Leste de São Paulo, com 3 milhões de nordestinos que migraram, Meu Deus, buscando emprego é bastante e gente. trabalhar na indústria, né? E esse povo veio para cá, não tinha casa, não tinha escola, não tinha nada da saúde, que estava lentamente se estruturando para os trabalhadores que tinham carteira de trabalho assinada, que eram atendidos na época pelo INPS e depois veio a ser o INAMPS. Paralelamente a isso, havia uma luta contra a ditadura. Essa luta contra a ditadura acontecia em setores mais avançados do ponto de vista social no Brasil. E parte dela tinha uma participação muito grande dos trabalhadores da saúde, dos médicos, das enfermeiras, dos fisioterapeutas, das profissões de saúde. Por quê? Porque éramos nós que, principalmente, enxergávamos a dureza da situação social brasileira. É muito mais difícil para qualquer outra profissão, um engenheiro, um advogado, enxergar a péssima distribuição de renda, a pobreza, o sofrimento dos pobres. Nós, por outro lado, tínhamos muito claro isso. Quer dizer, o sujeito que ficava doente, chegava na porta de um hospital, não era atendido, porque ele não tinha plano de saúde, não tinha direito à previdência social. Então ele tinha que ir na porta de uma santa casa, na porta de um hospital público e se apresentar como um indigente. Então ele se apresentava como indigente e entrava numa fila. A hora que chegasse a vez dele, chegou. Se morrer no meio do caminho, também morreu. Assim era a assistência à saúde no Brasil. E nós começamos, os profissionais da área da saúde, e particularmente os médicos, começamos a estruturar um movimento de resistência e se articular com o que sobrou dos movimentos de resistência após
o governo Médici. O governo Médici foi muito brutal, né? O tempo do Ustra, o tempo em que se matou quase 400 pessoas aqui no Brasil. O Geisel ainda mataria pelo menos mais 2, né? Que foi o Vladimir Herzog e o Manuel Fiel Filho. Mas o que existia de resistência foi apagado pelo Geisel e depois também pelo que aconteceu na guerrilha do Araguaia, onde os guerrilheiros se rendiam, eram mortos assim mesmo, né? Mais de 70 pessoas foram mortas desse jeito. Então, o movimento contra a ditadura, feito pela sociedade civil mais ou menos organizada, por um lado. Por outro lado, a necessidade de atender a população por causa do processo de urbanização, né? E isso também mudou um pouco a estrutura organizacional do Estado brasileiro. Porque esse povo que migrou para as cidades começa a fazer pressão nas cidades por assistência à saúde. E essa pressão faz com que os prefeitos, que não tinham nada a ver com saúde, a saúde naquele momento era dominada pelo Ministério da Saúde, que fazia tomar conta das doenças infectocontagiosas, como a lepra, a tuberculose, toma conta da loucura, em parte, os governos estaduais, que é quem tinha uma estrutura hospitalar própria, né? E a Previdência Social, que tinha uma estrutura hospitalar própria muito centrada nas grandes cidades. Aqui em São Paulo, nós tínhamos 5 instituições da Previdência, né? O Hospital Brigadeiro, o Hospital Ipiranga e o Hospital Heliópolis, e 2 hospitais da Legião Brasileira de Assistência, que era para atender pobre, que é o hospital que fica lá na área do Morumbi, e atendia apenas crianças pobres, que era o Darcy Vargas. E o hospital na Celso Garcia para atender a mãe pobre, que é a casa maternal. Fora isso, não existia muitas outras alternativas, né, dentro da Previdência Social. Então, nós tínhamos os governos estaduais com hospitais públicos, as santas casas com uma parte da sua capacidade, 20%, para atender o indigente. A Previdência Social atendendo quem tinha carteira de trabalho assinado, tinha já uma incipiente em organização, o que chamamos hoje de medicina suplementar. Hoje atende 25% da população, na época 10%, 11% da população no total. Uhum. As desigualdades regionais são fantásticas, naquele tempo também eram fantásticas. Então, nós não tínhamos um projeto assistencial para o país. E as cidades que receberam muita gente começaram a receber pressão da população. Então, é o prefeito que vai na missa e senta ao lado das pessoas e os caras falam, mas não tem onde assistir, não tem onde ir. O cara que vai e encontra o vereador no meio da rua. Essa pressão começou a acontecer e começamos a desenvolver um sistema de saúde nas cidades. Exemplos disso, Campinas, aqui em São Paulo, Itu, no Paraná, Londrina, no Rio, Niterói, em Minas, Sobradinho, Montes Claros, Fortaleza, cidades onde havia pressão da sociedade pelo violento processo de urbanização pelo qual nós passamos, por um lado, e por outro lado, políticos que começavam a ser eleitos. Então, esse conjunto de coisas tem que ser levado em conta quando você fala no nascimento do SUS, o nascimento das ideias que levarão ao SUS. Antes disso, criamos o Centro Brasileiro de Estudos para a Saúde, o SEBS, em 1976, a Associação Brasileira de Programas de Saúde Coletiva, a Abrasco.
tudo isso, o movimento de renovação médica no final dos anos 70, o REME, né, o Sindicato dos Médicos, a Associação Brasileira de Medicina, os conselhos regionais foram tomados pelo movimento de renovação médica. Né? Então, é um movimento que tem múltiplos vetores que concorreram no início da década de 80, durante o período em que nós voltamos a eleger nossos governadores, que nós começamos a discutir que o INAMPS tinha que atender toda a população, tudo isso foi sendo lentamente transformado. Eu poderia dizer para você, olha, não tem um herói, e não tem muitos heróis, tem muita gente que construiu o SUS. Eu, desde 77, quando me formei, já durante a faculdade também, eu fiz parte dessa resistência, vim aqui assistir, infelizmente, a missa de 7º dia do Vanuc Filho, quando ele foi assassinado pelo Estado brasileiro, isso em 1973. Então, é uma história que tem muitas dores e que terminou na construção não só de um SUS melhor, de um país melhor. Acho que o processo de redemocratização do Brasil foi muito importante. Escrever a 7ª Constituição brasileira foi uma tarefa fantástica da sociedade brasileira. A primeira Constituição que fala em direitos. A primeira, quando todos os países europeus praticamente têm nas suas constituições não só o direito à saúde, mas outros direitos também. A nossa também está falando em direito à habitação, direito à educação, direito ao transporte, o acesso, direito a uma sociedade mais digna. Professor, o que você enxerga durante todos esses anos que pode ser feito para melhorar o SUS? Veja bem, é importante a gente levar em conta que não existe uma sociedade correta, né? Hoje, se você pegar a Folha de São Paulo de hoje, né, você vai encontrar lá um artigo que é uma pesquisa do Piketty, aquele cientista social francês, falando que o Brasil é o 5º país com pior distribuição de renda do mundo. 69% da renda da população brasileira vai para 1% dos brasileiros. Então, é uma brutal concentração de renda, né? Eu já tive a oportunidade de escrever muitos artigos dizendo que a principal doença do Brasil é a desigualdade social. Desigualdade social mata. A desigualdade social tem CEP. Né? Eu moro no Alto da Lapa. A expectativa de vida ao nascer no Alto da Lapa é de 85 anos. A 70 quilômetros da minha casa, nessa mesma cidade de São Paulo, fica a cidade de Tiradentes. A expectativa de vida ao nascer em cidade de Tiradentes é de 65 anos. 20 anos a menos. Desigualdade. Desigualdade. O que mata é a desigualdade, e é importante não deixar de lado a cor da pele. A desigualdade mata mais os pretos. Porque nós somos uma sociedade muito racista, muito racista. Então, o que fazer para melhorar a saúde? Não tem jeito de melhorar a saúde sem melhorar as outras coisas. Não tem jeito de melhorar a saúde sem melhorar a educação, sem melhorar o transporte coletivo. Veja o que aconteceu ontem à noite nesta cidade demoníaca. Os patrões atrasaram o pagamento da parcela do 13º que a prefeitura tinha pago. Como nominar esses caras? Aí os motoristas tiveram que fazer uma greve na cidade com chuva, com vento, um tufão passando por aí, e demoraram 7, 8, 10 horas para chegar nas suas casas, porque não tinha. Uber é uma solução. O Uber que custava 30, custava 250 ontem, nesse horário mais terrível. E isso não pode ser chamado de sociedade. E esses patrões são canalhas. Né? E nós
sociedade civil pouco estruturada, somos parte dessa canalice. Porque nós permitimos que não exista punição para estes senhores. Este é um dos problemas mais graves do Brasil, a impunidade. Né? As coisas aqui não dão certo porque não existe. E eu não sou um punitivista, E eu acho que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e isso não resolveu pica nenhuma. Só atrás dos Estados Unidos e da China. Em proporção nada. É a maior. Sim, com países, um de 1 bilhão e 400 milhões e outro de 340 milhões de habitantes. Exatamente. Então, o que tenho que fazer para melhorar o SUS? Nós temos que melhorar a sociedade. Nós temos que discutir como melhorar a sociedade. O SUS vai ser tão bom quanto a sociedade conseguir fazer a sociedade ser. Não existe Torre de Marfim. O que se alega muitas vezes às vezes se olha para a questão econômica e fala, o governo está mais interessado, não estou falando desse governo, mas os governos, interessados em pagar a dívida do que investir na saúde. Porque esse governo aqui entende que o Estado deve ser um Estado mínimo, então, portanto, a saúde não é prioridade. Mas a corrupção não permite que o dinheiro vá para a área da saúde. Até que ponto essas coisas também são correlacionadas? Tudo é verdade. Mas nós estamos longe de toda a verdade. E essa é uma coisa que nós temos que conseguir entender. A complexidade do mundo que nós vivemos. Então, quando você fala que, por exemplo, a questão da taxa de juros. Né? Por que a taxa de juros não cai? Não cai a taxa de juros porque o capital está interessado em manter seus lucros a partir do pagamento de juros. É mais fácil do que correr risco arriscando no mercado financeiro ou na produção de qualquer bem que possa ser útil para a sociedade. Agora, a explicação disso não é corriqueira. A maioria da população não consegue entender essa explicação. Hoje, os nossos impostos, mais de 50% dos impostos que nós pagamos para fazer o Estado funcionar, vão para pagar juros. Juros de quem? De quem tem capital. Capital que veio da onde? Você é comunista. Bem, o Marx foi um dos caras que tentou explicar como é que o trabalho que gera um dinheiro e esse dinheiro é transferido para quem tem mais dinheiro. Então, ele fez lá uma teoria. Isso é coisa de comunista. Veja, eu estou buscando uma explicação. Essa é uma explicação. Que explicação os liberais têm? Então, não é uma boa explicação a explicação dos liberais. O lucro. Nem vou falar. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é olhar para essa sociedade, como é que faz para construir uma sociedade mais justa? Bom, tem que distribuir dinheiro. Tem muita gente que é contra distribuir dinheiro, né? Bolsa Família, essas coisas. Hoje já existem pesquisas demonstrando que quem tem Bolsa Família e se submeteu minimamente ao conjunto de regras da distribuição de recursos e teve acesso a sistemas de saúde no Brasil, à estratégia da saúde da família, por exemplo, tiveram uma condição de sobrevivência e de evolução dentro da sociedade melhor do que aqueles que não tiveram. Já existem demonstrações científicas de que a distribuição de dinheiro, junto com o que educação e saúde patrocinam, que parte do dinheiro distribuído exige que você tenha as crianças na escola. E as crianças na escola, em 6, 7 anos, com o Bolsa Família e com a Estratégia de Saúde da Família, conseguiram desatolar, sair da pobreza. Já existe demonstração disso. Mas os detentores do capital, os liberais, continuam insistindo em que não mexa nisso que está aí, que do jeito que está muito bom.
Então, nós temos que conseguir levar essa discussão para a sociedade, dentro de uma sociedade democrática, dentro de uma sociedade em que a gente vai continuar tendo o direito de eleger esse monte de sem-vergonhas que nós elegemos e colocamos lá. Quer dizer, quando eles vão deixar de ser sem-vergonhas? Quando que nós vamos conseguir evoluir para ter um parlamento de melhor qualidade, que não vai ficar querendo fazer emenda PIX por baixo do pano para ninguém ver como esse dinheiro está sendo usado e distribuído. Então, eu acho que essa complexidade é uma complexidade que exigirá ainda muita capacidade de disseminação dessas ideias e de um jeito de conseguir olhar essa complexidade de tal maneira que quem não está enxergando tanto quanto uns e outros, consiga também enxergar um mínimo do que será necessário para ter um futuro melhor, para ter um país melhor. Hoje a gente estava na live de manhã e a gente estava comentando sobre... O Felipe ficou sem luz na casa dele ontem, falando sobre a privatização de energia aqui em São Paulo, essa empresa absolutamente ineficiente que é a Enel e tudo mais, e que teve um lucro monstruoso nesse ano, um lucro de dezenas de milhões de reais e tudo mais, enquanto fornece um serviço de péssima qualidade para as pessoas. Baseado nisso, assim, muita gente, eu já vi pessoas de direita, se dizem liberais, defendendo que o SUS, atacam o SUS, defendendo o fim do SUS, que a grande salvação para o país é ter uma saúde de qualidade e barata para todos e tudo mais. Porém, a gente sabe muito bem que a regra, a lógica do lucro é... As empresas nascem onde elas têm a possibilidade de lucrar. Quem vai para o interior do Piauí se não é o SUS? Como o senhor responde quando o senhor vê esse tipo de narrativa? Você faz perguntas difíceis e necessárias, não há dúvida nenhuma. Mas veja bem, teve um tempo que eu lutei contra a sociedade capitalista. Lutei sem pegar em armas. Eu não acreditava na linha armada. Certo. Hoje eu não acho que isso seja mais possível. Nós vivemos num mundo onde predomina o capitalismo. Mesmo a China, que é um imenso país que ainda se diz socialista, é um país que é um socialismo capitalista. Sem dúvida. O próprio Deng Xiaoping, há alguns anos atrás, falava: não me interessa a cor dos gatos, me interessa que caçem ratos. Pode ser vermelho, pode ser azul, pode ser preto, tem que caçar rato. Eu hoje comungo com essa ideia. Eu acho que a Enel, a nova Sabesp, a nova Eletrobras, não são o problema. O problema somos nós, que somos os donos dessas empresas. É o nosso dinheiro que financiou o aparecimento dessas empresas. É o nosso dinheiro que paga o resultado dessas empresas. É o nosso dinheiro que é responsável pela oferta de bens fundamentais para produzir bem-estar social. Energia, água, seguridade social, emprego, assistência à saúde, educação. Somos nós que pagamos. Só que nós estamos terceirizando a realização dessas atividades. Eu não sou contra a terceirização. Eu sou contra a incompetência do Estado em regular essas atividades. Uhum. Vários países já fizeram essa experiência de privatizar e retornar da privatização. E voltar a privatizar. Veja o caso da França com o transporte coletivo. Eles privatizaram o transporte coletivo e o Macron agora desprivatizou o transporte coletivo. Por quê? Porque o Estado francês foi incompetente de fazer a regulação da atividade de entrega de transporte para as pessoas. Você não é do tempo, vocês não são do tempo da CMTC. Do tempo em que a Companhia Municipal de Transporte Coletivo era dona de um monte de ônibus na cidade.
Era um desastre. Né? Por que que era um desastre? É muito difícil para o Estado ser um gestor eficiente. Gestão, administração, o nome que vocês queiram dar para essa atividade de produzir coisas, Certo. ela depende de dois negócios. Ela depende de você comprar coisas, ideias, materiais, equipamentos e contratar pessoas. Porém, no Estado, no mundo inteiro, não é só um problema brasileiro, no Estado, no mundo inteiro, só dá para gastar dinheiro com transparência e isonomia. O que é transparência? Todo mundo tem que saber que você está comprando ou contratando. E todo mundo tem direito a querer vender ou ser contratado. E pode, inclusive, agir juridicamente contra quem está comprando ou contratando se o que ele estivesse fazendo não for do jeito que ele gostaria que fosse. Esse é o primeiro ponto. Tem que ter transparência. Segundo, tem que ter isonomia. Todos têm direito a fazer parte para serem contratados ou venderem coisas. Qual é o problema da transparência e da isonomia? Tempo. Mas tempo é um fator crítico, não para o capitalismo, para todos nós. Eu quero as coisas na hora que eu preciso consumir as coisas. Se eu não tiver as coisas na hora que eu preciso consumir, não preciso ter. E tempo custa dinheiro também. Então, quando a gente fala em entregar coisas para a sociedade, nós queremos entregar coisas para a sociedade para que a sociedade tenha bem-estar social. O que é bem-estar social? A sociedade decide. Nós decidimos em 88 que assistência à saúde é direito do brasileiro. Tem que estar nas entregas do Estado. Neste momento nós estamos discutindo se vai ter tarifa zero para transporte coletivo ou não. Deveria ter. Eu, por exemplo, que sou septuagenário, ando de graça, né? Até quando você me ofereceu condução para vir para cá, eu falei, não, deixa que eu pego o metrô, porque eu não pago. Não pago mais, Meu pai tá feliz também que entrou nessa. Me mostrou o cartãozinho dele. Agora, filhão... Eu nem cartãozinho fiz. Eu entro e mostro a carteira de identidade. Já era. Fico feliz quando o cara quer ver a carteira e olha lá dentro, porque ele me acha um jovem. Pois bem, se a gente decidir fazer o passe zero, nós vamos pagar o passe zero. Vai ter que ter mais imposto. Uhum. É a contrapartida. Né? Não tem saída. Então, nós temos que discutir como é que vai fazer esse negócio. Agora, uma coisa é certa. Tudo que nós queremos ter para ter bem-estar social tem um custo. Tem certas coisas que tem o Estado por trás. O transporte coletivo é uma delas, porque se deixar na mão da iniciativa privada, desse ente miraculoso chamado mercado, vai dar, com todo respeito, merda. Merda, claro. Como já deu, as peruas, nós sabemos o que é isso. Então tem que ter Estado numa atividade muito interessante, que é moderna, nasceu nos anos 70, chamada regulação. Antes dos anos 70, regulação é uma palavra usada para falar do ciclo menstrual das mulheres e do trânsito intestinal. A partir dos anos 70, virou uma atividade fundamental do Estado. Pois bem, o que é a regulação? O Estado transfere para a iniciativa privada e regula, controla as entregas da iniciativa privada e remunera a iniciativa privada. Remunera com lucro. Com lucro. A pergunta que tem que ser feita é: e se a entrega não for realizada? O que faz? Tira dessa... O que faz com o Volcaro, que deu um tombo nos caras que puseram dinheiro no banco dele? Né? E com o problema de que uma parte dos caras que puseram dinheiro no banco dele eram aposentados que tinham
alguns sem vergonhas administrando os fundos aos quais eles tinham contribuído a vida inteira. Essa questão é que me levou a pensar que, veja, hoje 60% da rede hospitalar brasileira é privada, 40% é estatal. Só que não tem nada mais difícil do que gerenciar um hospital. E grande parte dos hospitais estatais brasileiros estão entregues à iniciativa privada através de organizações sociais. Muitas funcionam, algumas são um desastre, são bandidos que estão operando. Como é que esses bandidos chegaram lá? Porque se associaram aos bandidos da Câmara dos Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Congresso Brasileiro. E conseguiram uma benesse. Quando a gente descobre, o que faz? Nós temos visto muitas OS sendo descobertas como facínoras, mas não foi feito nada contra elas. De novo, a questão da impunidade. Agora, tem muita OS funcionando direitinho? Tem muita OS funcionando direitinho. Deve haver privatização? Não é privatização, é terceirização. Privatização é quando você entrega o bem. A terceirização é diferente. O transporte coletivo aqui na cidade de São Paulo é privatizado? Não, não é privatizado. Ele é uma concessão pública. E o Estado pode retirar esses caras daí quando e se puderem. Porque para fazer o transporte coletivo numa cidade desse tamanho não é da noite para o dia. Claro. Né? Para coletar lixo na rua, é uma concessão pública. Como é que faz se você quiser mudar os concessionários? Tem que ter uma política pública que crie novos concessionários que tenham a capacidade de catar lixo de 12 milhões de pessoas. Então, a realidade é um pouco mais complexa do que a esquerda enxerga e do que a direita enxerga. Né? Mas exige a vontade da sociedade em ter essas entregas e exigir do Estado que cumpra com essas entregas. O professor, a gente é muito louco, né? A gente viu aí, em termos políticos, o Brasil se polarizar nos últimos anos e tudo mais, e muita gente se diz abertamente de direita, e eu percebo que tem muita gente que se diz de direita sem necessariamente entender o que está dizendo com relação a isso. Então, exemplo, quando você pergunta, você tem pesquisas sólidas no Brasil perguntando se a maioria das pessoas são a favor da saúde pública, são a favor de educação pública de qualidade, são a favor de segurança pública de qualidade, transporte público de qualidade. Elas vão dizer que sim e que querem que isso cada vez melhore mais. E mesmo assim se colocam de direita porque cai no conto do vigário do discurso dessas grandes elites. O que eu queria te perguntar é o seguinte: quando o senhor olha para o sistema de saúde norte-americano, que tem uma lógica completamente diferente da nossa, já ouvi relatos assim absurdos de pessoas se recusando a serem atendidas porque iriam mergulhar em dívidas impagáveis, então preferiam buscar outros caminhos alternativos a serem atendidas. Qual é o paralelo que o senhor faz a uma democracia que é muito mais antiga que a nossa, um país muito mais rico que o nosso, porém que parece que ainda dificilmente vai avançar nesse sentido da saúde pública? São histórias diferentes. Né? A própria história da direita e da esquerda talvez merecesse que a gente revisitasse. Né? Durante a Revolução Francesa, lá em 1789, um povo entrava numa sala e sentava à esquerda, outro povo entrava nessa mesma sala e sentava à direita. E nós começamos com essa história. Né? Uns eram os girondinos à direita e outros eram os jacobinos à esquerda. E a gente gostou dessa divisão do mundo em dois pedaços, né? Os jacobinos e os girondinos. Só que era muito complicado falar isso, aí ficou falando em esquerda e direita. Agora, será que isso resume o que a gente chama de mundo, e principalmente o mundo nos dias que nós vivemos hoje, onde não existe mais, ou pelo menos não deveria existir mais, escravizados? Naquele tempo da Revolução Francesa, nós ainda tínhamos escravizados. Né? Nós tínhamos uma discussão sobre a função do Estado e essa questão do direito
a ter direitos muito diferente. Então, está na hora da gente repensar um pouco essa diferenciação do mundo. E quando eu falo que eu sou a favor de que a sociedade se iguale, e não dá para se igualar gerando mais riqueza. O mundo hoje tem um PIB de 70 trilhões de dólares. E tem 8 bilhões de habitantes, com profunda desigualdade entre esses 8 bilhões de habitantes. A ideia de uma parte da sociedade é que eu sou a favor da igualdade social. Só que, para fazer igualdade social, nós temos que produzir mais para dar para quem tem menos. Significa dizer que esse PIB de 5 trilhões, de 70 trilhões, tem que crescer para quem tem ganhar mais e quem não tem ganhar mais ainda, para a gente ter um mínimo de equalização. Alguns economistas fizeram essa conta. Para gerar igualdade sem redistribuir riqueza, nós precisamos fazer 5 vezes o PIB que nós temos hoje. Praticamente de outro planeta. Impossível. De outra terra. Vamos para Marte. Acabou a Terra. Acabou a Terra. Então, para construir igualdade, para diminuir desigualdade, nós temos que ter transferência de renda. Quem aceita? Né? E com o nível de desigualdade social que o Brasil tem, eu me considero um cara da classe média, suponho que vocês também, nós vamos ter que entrar nessa divisão. Claro. A gente está preparado para isso? Tem que estar preparado para discutir a desigualdade e as consequências da desigualdade. E a consequência da desigualdade é viver menos e sofrer mais, principalmente se você for preto. É aceitável? Não é. Como é que faz para mudar isso? Nós temos que discutir a distribuição de renda. Nós temos que olhar para isso de uma forma que hoje quem olha é de esquerda. Na China, o governo chinês talvez seja olhado como de direita, porque está diminuindo as desigualdades sociais entre os chineses. Eu acho que, na verdade, nós vamos ter que conversar mais sobre esse assunto. O que aconteceu na gestão passada foi um desastre. Eu gostaria muito que a gente conseguisse avançar na discussão do que foi esse desastre. A destruição do meio ambiente, a fome, nós voltamos a ter fome, nós voltamos a ter desnutrição grave até 2022. Desnutrição grave que nós não víamos no Brasil desde os anos 2000. 2000 foram registrados os últimos casos de desnutrição grave. Nós temos que voltar a discutir o que foram esses 4 anos e se uma parte dessa sociedade... Tem uma parte da sociedade, esses 15%, que são totalmente obliterados. Mas o restante não é obliterado. Nós temos que discutir, conseguir levar essa discussão na sociedade. Como é que faz para gerar bem-estar social? Temos que diminuir a desigualdade. Como é que diminui a desigualdade? Temos que diminuir a forma de os ricos ganharem dinheiro sem trabalhar, que é a questão dos juros. É a questão do pagamento de juros sobre capital. Então, mas essa não é uma discussão que eu vou conseguir resolver. Meu negócio é medicina, meu negócio é saúde pública. Como que o senhor viu, o senhor falou agora, né, da questão do governo passado da saúde. Queria saber o seu sentimento durante aqueles 2, 3 anos de terror que nós vivemos com a pandemia e com a gestão absolutamente desumana do ex-presidente da República. Inclusive criminalizando a Anvisa, da qual o senhor foi o primeiro presidente por atrasos com relação à vacina, porque, né, as desculpas todas de que
não tinha sido aprovado, tudo mais, enfim. Olha, foi desastroso e foi fruto de uma insensibilidade singular, né, única. O que o Bolsonaro fez, e os ministros do Bolsonaro, veja, o cara do passar a boiada lá, que está hoje deputado federal por São Salles. Paulo, o Salles, o ministro da Educação, os vários ministros da Educação, os ministros da Saúde foram vergonhosos, todos eles, inclusive o primeiro, o Mandetta. É mesmo. Eu também achei o Mandetta. O Mandetta estava se preparando para fazer um projeto de medicina liberal para o Brasil, né? Ele deu as primeiras enxadadas que, se continuadas, iriam acabar com a estratégia de saúde da família no Brasil. Criou uma agência para fazer a gestão da estratégia de saúde da família, né? E parou de pagar as equipes incompletas. Esse foi o primeiro movimento. Equipes incompletas eram equipes que tinham agente comunitário, enfermeira e técnico de enfermagem. Não tinha médico, porque faltava médico e ele acabou com mais médicos. O mais médicos, quando o Mandetta acabou, tinha 15 mil médicos cubanos. Cada médico atende 3 mil habitantes. 15 mil vezes 3 mil, quanto dá? Pô, 45 milhões. 45 milhões. Muita gente. 45 milhões de brasileiros perderam acesso a médico naquela gestão. Então, Mandetta, às vezes a gente se encontra por aí nos congressos, porque ele é chamado meio como um herói daquele momento, porque ele prestava contas, fazia isso mesmo, né? Mas eu acho que se houvesse tempo, o tempo daria conta de qual é o caminho que ele ia trilhar. Os outros nem se fala. O Taixe ficou 29 dias, Taixe ou breve. Com o Mandetta ali à frente do Ministério da Saúde, o senhor imagina que a gente passaria melhor pela pandemia ou não? Ou seria a mesma coisa? Não, passaria melhor. Mandetta é um católico fervoroso, praticante, é um sujeito... Não é um ser demoníaco. Não é um ser demoníaco. Não. Tem limites para minha crítica. Tem limites a minha crítica para Mandetta, tá certo? Entendi. Então andaríamos melhor, mas o governo Bolsonaro como um todo foi um desastre completo. A destruição que ele patrocinou do nosso meio ambiente foi um desastre completo. E o que ele fez durante a pandemia foi um desastre completo, não tem a menor dúvida disso, né? E a campanha anti-vacina que ele fez é indescritível. Os prejuízos para a saúde pública e para a economia brasileira, esses monstros do agronegócio, né, a forma como nós estamos usando agrotóxicos, destruindo a natureza, destruindo a nossa biodiversidade, matando as abelhas que são responsáveis pela polinização. Essa conta ainda não chegou. Essa conta ainda vai chegar. Isso é Salles, total. E o que aconteceu nas fronteiras do Pantanal e da floresta amazônica e do Cerrado, em relação ao que ainda existe com as populações que vivem nessas regiões, os quilombolas, os povos originários, os ribeirinhos. Esse povo está bebendo essa água contaminada por agrotóxico, está bebendo essa água contaminada por mercúrio. Tudo isso tem preço. Enquanto isso, o Ricardo Salles já foi pego comprando frutas mercados orgânicos, exatamente. Ele não é trouxa para vocês e para mim, coisa orgânica para mim. Nossa, cara, é o fim do planeta. Nossa senhora. Enfim. Sem nenhum escrúpulo. Professor, assim, ainda falando sobre essa questão da pandemia, o senhor acha que se minimamente o Brasil tivesse seguido um protocolo mundial, um pouco mais protocolo científico, enfim, do que estava sendo feito nos países menos, enfim, eu não sei nem dizer o que, né, menos demoníacos, vamos usar essa palavra, porque assim, o que aconteceu ali foi uma coisa absolutamente do capeta mesmo, assim, a maneira com que tudo, como essa gente geriu. Você acha que
o governo teria continuado, não fosse essa gestão catastrófica no poder? Bom, primeiro vamos falar do catastrofismo. Quantos brasileiros morreram? Em tese, oficialmente, 700 mil. Nós temos certeza que foram mais, porque existem muitas mortes atribuídas à síndrome respiratória aguda, que foram Covid e foram enterrados como síndrome respiratória aguda e não como Covid. Se estima que há algo em torno de 300 mil mortes nos 3 anos da pandemia. Número 1. Número 2. Quantos chineses morreram? 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. 15 mil. Ah, mas a China é um país comunista, escondeu os dados. 15 mil? Ok, 15 mil. Ok, vamos pôr a China de lado. A Coreia do Sul tem 52 milhões de habitantes. Quantos coreanos morreram? 25 mil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a Coreia tem 50 milhões. Multiplica por 4 o que a gente teria de morte aqui. 100 Ele mil. morreu 3 vezes mais. Morreu 1 milhão. Morreu 10 vezes mais. Uhum. Porque muitos números não foram coletados coletados corretamente. Não foram computados. Então, peraí. O catastrofismo não tem nenhum exagero. Foi mesmo um morticínio. Foi genocídio. Foi. Eles reclamam dessa palavra, genocídio, mas foi. O que aconteceu em Manaus? Faltou oxigênio. Manaus é uma ilha. Lá só se chega atravessando o rio. Não tem usina de oxigênio em Manaus. Todo o oxigênio vem de fora. Acabou o oxigênio, não tinha torpedo, não tinha oxigênio. Dava para ter resolvido. O ministro da Saúde era um especialista em logística. General Pazuello. Mas e não conseguimos levar torpedo de oxigênio para lá? Não conseguimos levar aquelas fabricazinhas de oxigênio, que hoje existem pequenas fábricas de oxigênio, produzem um oxigênio um pouquinho menos concentrado, mas é suficiente para salvar vidas. Podia ter feito isso. Eu, durante a pandemia, participei de um evento, o Banco Itaú doou R$1 bilhão e convidou 7 médicos para fazerem a gestão desse R$1 bilhão. Eu era um dos 7 médicos. Nós mandamos coisa lá para Manaus. Nós conseguimos mandar coisas para Manaus. O Estado brasileiro, com esse idiota do Pazuello, não conseguiram. Tinha fila de gente para enterrar. Fizeram cova comum. Um trator abre uma cova com 50, 60 metros de comprimento, 3 metros de profundidade, e os corpos são jogados lá dentro. Tá nas fotos dos jornais. Então, não dá para conversar sério sobre o que foi o governo Bolsonaro. E eu acho que se ele conseguisse dominar melhor a pandemia, tinha uma chance dele conseguir se eleger, porque ele ficou por pouco, por 2% dos votos. Isso assusta, né? A certo ponto. Agora, ele foi um assassino e a sociedade não tinha digerido essa capacidade de assassinar. E além de assassino, um cara absolutamente frio com relação ao que estava acontecendo, as falas. Deu risada. Sabe? Simulou que estava passando mal, lembra? Exatamente, falando que não era coveiro e que não era problema dele. Sabe, fora a medicação que não combatia a Covid, né? Um incentivo à cloroquina. Pô, isso daí cloroquina, ivermectina. A tentativa, inclusive, de ganhar dinheiro com aquela vacina que era $1 por vacina, que caiu na CPI depois. Meu Deus. Laboratório indiano. Exatamente, a vacina indiana. Ainda bem a demonização da Coronavac. Sim, que era chinesa. Era chinesa. Outro dia eu encontrei, doutor. Eu estava indo te encontrar lá num bar na última... Sábado. E eu peguei um Uber, tomei um Uber e era um motorista nordestino que estava
atentamente escutando um programa de rádio comandado por Deltan Dallagnol. E aí eu falei, o senhor gosta, né? Eu gosto desse paranaense aí é bom, que não sei o que e tal. Começamos a conversar. Não tomou a vacina, disse que isso é uma história da Globo, a Globo que inventou a pandemia, a Globo para lucrar e para querer demonizar o Bolsonaro, porque a Globo sempre foi de esquerda, contou essa história da pandemia e que, na verdade, o que curou não foi a vacina, o que curou foi que essa história parou de fazer sentido, de ser disseminada. E ele acredita que nós fomos à Lua já? Então, tem muita gente que não acredita, ele deve ser uma delas. E olha a frase dele, infelizmente a minha esposa é professora e obrigou os meus filhos a tomarem a vacina. Infelizmente ela é professora, Infelizmente ela é professora. É cruel, velho. Eu cheguei mal, eu tive que beber um pouquinho a mais do que eu tinha planejado para esquecer essa conversa. Nossa, insalubre, hein, cara. E é o que você falou dos obliterados, né? A solução para os obliterados... Não, eu acho que eles têm direito a isso. Não tem jeito. No fim, eles são vítimas também. Né? Um discurso, total, claro. Eu acho que nós temos que usar a regra da água mole. Por isso, eu nunca desisti, eu continuarei, eu vou falar em tudo quanto é lugar, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, eu falo o que eu acho que é o mais correto ser falado. E nós temos que fazer o mesmo com a sociedade, água mole. É isso, né? Não tem muita solução. E nesse período ainda bem que a gente tinha o SUS, né? Tivemos o SUS salvou e continuamos tendo o SUS e nós vamos conseguir melhorar o SUS. Tem coisas a fazer? Tem. Né? Se sobrar um pouquinho de dinheiro, mas tem muita coisa na área administrativa, tem muita coisa na área da assistência à saúde, nós temos que melhorar nossa capacidade de gerenciar filas, né? Porque nós sabemos gerenciar filas, nós conseguimos gerenciar filas para fazer os transplantes, temos que conseguir fazer gerenciamento de filas para tratar pacientes com câncer. Nós conseguimos resolver, entre aspas, por enquanto, a questão da AIDS. Nós conseguimos resolver. Isso é uma notícia que saiu ontem. Não existe mais transmissão vertical, Sim. E além de não ter mais transmissão vertical, ou seja, a mãe transferir para o filho que vai nascer, né? Hoje, com o aparecimento da medicação pré-exposição, a chance que nós estamos estabilizados em 1 milhão de casos. Países da África, muitos países da África, têm 15% da população contaminada pelo vírus da AIDS. Por que nós paramos com a contaminação aqui no Brasil? Por causa das políticas públicas de tratar todo mundo, fazer exame de carga viral, ter ambulatórios especializados para tratar os portadores do vírus da AIDS. E desde que apareceu a medicação pré-exposição, estamos usando. Precisamos avançar. A pré-exposição de 6 meses precisa ser utilizada. Só que ela está muito cara ainda, não dá para comprar. Mas caminhemos. Professor, se no passado a gente era um pouco pessimista a chegar nesse estágio que estamos hoje em relação à AIDS, podemos então ser otimistas de que um dia teremos a cura do câncer, por exemplo? Como que o senhor observa Veja, primeiro a gente tem que entender o que é câncer, né? São vários cânceres, né? Cada um A grande maioria o câncer é uma doença. Tem um professor aí da Faculdade de Saúde de Medicina, o primeiro professor de oncologia da Faculdade de Medicina, que ele falava o seguinte: em relação ao câncer, tem 2 tipos de pessoas no mundo. Os que têm câncer e os que vão ter câncer. Basta viver, você vai ter câncer. Porque o câncer é uma doença do processo de envelhecimento, da nossa mensagem genética. Então, as interações do nosso corpo com o meio ambiente e com a nossa herança genética é que produz o câncer. Então, tem jeito de corrigir isso? Tem jeito de corrigir isso. O domínio que nós estamos começando a ter do nosso código genético está encaminhando para que a gente consiga encontrar respostas, né? Temos muitas coisas que nós já fizemos. Você acha que a inteligência artificial pode ajudar nesse sentido a trazer respostas? Claro que vai. O que é inteligência artificial?
É uma... Inteligência humana. É isso. Né? É um monte de ideias humanas Programadas. somadas, e daí você faz um tempero e sai uma ideia nova. Né? Então, a pergunta é se a inteligência artificial um dia vai ser capaz de gerar ideias. Tecnicamente falando, é possível que isso aconteça. Basta a gente conseguir ter capacidade de processamento eletrônico de dados, o que com certeza a computação quântica vai dar. E aí como é que a gente vai controlar essas forças? Temos que ver. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o surgimento da Anvisa. O senhor foi o primeiro presidente. Como foi esse processo? O senhor falou bastante aqui da questão do SUS, mas e a Anvisa especificamente? Veja bem, em 1998, nós estávamos na década da abertura do Brasil ao mundo do outro imbecil, o Collor, né? O caçador de Marajás, tá certo? E além disso, de um sujeito que é considerado de esquerda, mas é um liberal progressista, que é o Fernando Henrique Cardoso. Ele é considerado de esquerda? Tem gente que considera ele de esquerda. Eu gostei do termo liberal progressista. Olha lá. Mas o Fernando Henrique, ele fez primeiro, tanto um quanto o outro participaram da reconstrução da democracia. Não há dúvida disso. Mas o Collor abriu o país para o mundo, número 1. E o Fernando Henrique estabilizou a economia, né? O que foi muito importante para a gente conseguir recuperar o poder de compra do nosso dinheiro, particularmente por parte dos pobres. O imposto sobre... a inflação é imposto sobre a renda, não há dúvida. Então, nesse momento, o Brasil, que era uma economia extremamente fechada, começou a ser aberta ao mundo. Eu, em 1998, em agosto de 98, estava lá na Anvisa, estava na Secretaria de Vigilância Sanitária, e recebi lá uma comitiva de fabricantes de panetone brasileiro. Eles foram lá reclamar que os panetones argentinos estavam invadindo o Brasil e que eles tinham uma condição de competição que nós não tínhamos. Eu falei, por que vocês não conseguem ser tão competidores quanto eles? Eu falei, doutor, panetone aqui no Brasil tem que ter registro na vigilância sanitária, a fábrica tem que ter licença de funcionamento da vigilância sanitária. Os argentinos não têm que ter registro e não têm que ter a fábrica visitada. Assim não dá, eles estão com uma vantagem competitiva muito grande. Tá bom. Fiz uma regra e publiquei, exigindo que panetone de qualquer procedência, primeiro, tivesse que ter registro e a fábrica em inspeção da Vigilância Sanitária Brasileira. E toda a carga que entrasse no Brasil teria que ter fiscalização da Vigilância Sanitária. Por uma série de razões, era possível fazer isso naquele momento. Havia um monte de órgãos do Ministério da Saúde que tinham sido desativados. E esses órgãos tinham um monte de gente trabalhando lá. E essa gente não queria sair do âmbito federal e fizeram escolhas para serem absorvidos no âmbito federal através de estruturas federais que continuaram a existir nos estados. Qual era a estrutura federal mais pesada da área da saúde que continuava existindo? A vigilância sanitária. Então, para trabalhar no plantão de Cumbica, tinha que fazer sorteio para ver quem ia trabalhar, porque não cabia todo mundo em Cumbica, tá certo? Era uma coisa louca. O fato é que, naquele momento, a coisa que mais o industrial brasileiro da área da saúde queria, a saúde, alimento, medicamento, cosmético, produtos de limpeza, material médico hospitalar, movimenta 30% do PIB brasileiro. 30% do PIB brasileiro. Esses 30% do PIB brasileiro estavam sem um controle das condições de produção.
Então, a multinacional, a empresa nacional mais séria, investia em controle de qualidade, em uniformidade de produção. O resto era o resto. Produzia qualquer merda e isso era colocado no mercado e consumido. E era muito ruim, uma boa parte dessa produção, de qualquer uma dessas áreas que eu estou mencionando. Então, a indústria que tinha maior parte do mercado, porque essas indústrias mais sérias, elas detinham maior poder no mercado, de capital nacional e de capital multinacional. Essa indústria queria uma vigilância sanitária que funcionasse. Então, de novo, a Anvisa não foi criada porque o Serra queria, porque o Fernando Henrique queria, porque eles me chamaram. Porque a economia brasileira precisava de regulação das condições que dão origem a um produto adequado para a sociedade. Houve uma demanda por isso. A Anvisa foi criada e virou um sucesso. Não virou um sucesso porque eu fiz, porque tá todo mundo... Não, virou um sucesso porque era preciso virar um sucesso. Uma das coisas que foi proibida é gordura trans, né? Não, veja, foi proibido um monte de coisa. Então... Mas gordura trans é uma das coisas que foram proibidas. Tem uma dúvida particular. Há uma crítica com relação à qualidade de alguns produtos que nos anos 90 eram mais gostosos, palatavelmente, do que são hoje. Tipo bolachas recheadas, por exemplo. Você vai comprar aquela bolacha Bono de doce de leite, não faz tem a menor similaridade com aquilo que a gente comia há 20 anos atrás. Tem uma questão de custo, uma questão inflacionária, que você precisa manter o produto naquele preço para distribuir para aquele tipo de população que costuma comer aquela bolacha. Mas também se fala, proibiram a gordura trans e mataram minha bolacha. Isso é verdade? Não é. Tecnicamente falando, não é. Porque a gordura trans, ela é substituível por gordura saturada. A gordura saturada, para produzir esse tipo de efeito, ela vem de um outro tipo de vegetal chamado palma. É o óleo de palma. Hoje o Brasil é um grande produtor de óleo de palma, se adaptou nesses 10 anos que essa regra está valendo. E hoje existe a possibilidade de fazer um doce que você tenha o efeito da gordura trans, que é de negar as nossas papilas, perceber o gosto ruim daquilo que você está comendo. Né? Então, sobra açúcar ou sal. E aí é que você fica feliz e engorda. Né? A grande desvantagem da gordura trans é que a gordura trans não tem utilidade no nosso processo fisiológico. Ela não vira nada. Não vira nada. As outras gorduras, elas ou viram energia ou elas são expelidas, mas elas viram alguma coisa. Os açúcares, mesma coisa. As proteínas, a mesma coisa. A gordura trans não tinha o que fazer com ela. Mesmo os magros não punham a gordura trans para fora. A gordura trans ia parar na cintura abdominal. E tudo que para na cintura abdominal leva você a ter uma circunferência maior, e a circunferência maior aumenta a necessidade de pressão do seu coração e gera hipertensão. Então a gordura trans ela foi colocada para fora do mundo não por motivos econômicos, por motivos sanitários. Dá para se dizer que hoje, com relação a alimentos industrializados, porque a gente estava falando aqui de agrotóxicos e tudo mais, mas comparando, como se comia em termos de alimentos industrializados há 20, 30 anos, evoluímos muito, então. Sabemos mais. Evolução, não sei. Né? Hoje a gente não come melhor do que comíamos há 20 anos atrás. Hoje o acesso à comida é muito mais fácil, né? Hoje o acesso à comida é mais fácil. Agora, o alimento industrializado, com a nova é a classificação feita pelos nossos cientistas lá da Faculdade de Saúde Pública. Então, tem o ultraprocessado, o processado, não processado. O alimento ultraprocessado é um alimento rico em coisas que nós deveríamos tomar cuidado para comer, que é açúcar e gordura.
né? E sal. Açúcar, gordura e sal. Então, o ultraprocessado tem mais sal para dar sabor, que eu gosto. Tem mais açúcar para dar sabor, que eu gosto. E tem mais gordura para cancelar sabores que eu não gosto. É assim que se faz o ultraprocessado. Então, hoje, nós temos mais ultraprocessados. Ou seja, em relação ao tempo em que comíamos arroz e feijão, piorou a nossa dieta. Olha só. Nós temos que aprender a comer. Hoje existe a rotulagem nutricional obrigatória. Os produtos industrializados, rico em, pobre em, exagerado em, sim. você tem informação. Foi a vida Você continua se alimentando mal, porque, pela mesma razão que nós estávamos discutindo agora de pouco, aquele sujeito que o seu motorista de táxi, né? É um reticente, um cara que não quer acreditar no que a ciência informa. Exatamente. E hoje eu tenho a impressão que comer bem virou uma espécie de luxo também. A comida saudável parece estar muito mais cara do que a não saudável. Assim. Cara, deixa o professor responder. Depende. Eu acho que nós hoje sabemos escolher um pouco mais. E existem, é lógico, existem restaurantes, mas hoje, por exemplo, as cozinhas do movimento MST. As cozinhas do MST são cozinhas que fazem exclusivamente cozinha orgânica. É impressionante. Deles. Isso é uma delícia. Eu já comi nas comidas da cozinha do MST. Ô, professor, como sanitarista, como o senhor enxerga a questão das drogas em termos, no sentido de políticas, né? Setores de esquerda, alguns defendem liberações de determinadas drogas, falam que é uma questão de saúde pública. Descriminalização. A descriminalização, com certeza, mas nesse campo, para a gente até melhorar em vários termos, inclusive de segurança e tudo mais, o quanto você acha qual seria o impacto de uma liberação, ou pelo menos de uma regulação das drogas no país? O que aconteceu no Uruguai com a liberação da maconha? O que aconteceu na Holanda com a liberação da maconha? O que aconteceu na Suíça com a liberação de todas as drogas? O que aconteceu nos Estados americanos que liberaram o consumo de maconha? Não aconteceu nada. O Estado lucrou. Tem um negócio novo. O Estado lucrou e tem um negócio novo. Só isso. Veja, primeiro, do ponto de vista científico, a maconha não é isso de demônio que muita gente fala. Embora toda vez que eu falo isso, eu tenho com os amigos meus um pouco mais ignorantes do que eu, que falam que eu estou ignorando o que a ciência já descobriu. Eu acho que eles estão ignorando o que a ciência já descobriu. Eu fui um dos caras que fez uma luta importante, graças à Anvisa, contra o cigarro. Antes da Anvisa, 35% da população brasileira fumava. Hoje é menos de 10%. E a Anvisa fez parte dessa luta. O cigarro mata. Todos nós sabemos que o cigarro mata. E a indústria continua vendendo, e tem gente pedindo para que a vigilância sanitária regularize o VAP. Mas por que regularizar o VAP? O VAP é só nicotina. É a pior parte do cigarro. A pior parte do cigarro não é os produtos cancerígenos. A pior parte do cigarro são os produtos vasoativos, que é o caso da nicotina, que é uma droga vasoativa, que aumenta a pressão, que aumenta a velocidade do coração, que mata. E a cocaína? Olha, não vejo nenhum problema. Quantas pessoas com overdose? Eu acho que as pessoas também têm outro negócio, têm o direito a se matar. Eu acho que nós temos a favor disso. Temos que acertar essa questão. Cada um é dono da sua quantidade de carne. Cada um faz o que quer. Aí, pô. Agora, não colocando o outro em risco. Agora, veja, primeiro, os países que experimentaram não aconteceu nada demais. Segundo,
Álcool é um produto grave. E nós não fazemos nada com o álcool, exceto proibir a propaganda de uma parte deles, né, porque a cerveja continua. Cigarro continua. Qual é o problema de ter uma loja para vender cocaína, de ter uma loja para vender morfina? A morfina é um negócio mais complicado, porque ela é um êxtase. Eu tive uma experiência no Hospital das Clínicas, quando eu tive uma dor renal absurda, que eu quase fui pra Lua e eu voltei, assim. Eu quase invadi a farmácia no dia seguinte procurando mais. É impressionante. Os produtos derivados da morfina são impressionantes. Não, é uma coisa inacreditável. Eu tive experiências com a morfina por causa de cirurgias que eu, Mas é o quê? eu tive que passar. Ela absorve, você tira toda a dor? Tira toda a dor e te dá uma sensação de prazer imenso. Imenso, cara, é Eu tive impressionante. essa experiência, com inveja. Você pode arrumar uma cirurgia para fazer. Quebrar uma perna aqui, peraí. Com certeza. Uma hemorroida, uma coisa Ah, pô, calma aí, trouxa. Aí não, né? Foi do jeito que eu consegui a minha experiência com morfina. Então, a cocaína eu nunca experimentei. Eu acho que nós tínhamos que ter uma política pública num país que está evoluindo, mais evoluída, né? Temos que olhar para essas experiências que nós temos hoje na América Latina e deixar de lado isso, porque a quantidade de gente que a gente prende, a luta contra o narcotráfico que não tem fim, né? Tudo isso podia ser transformado em política pública para fornecimento dessas drogas e garantir o acesso a essas drogas e o tratamento. Existem países que conseguiram sucesso no caso da cocaína? Sim, eu acho que no caso da cocaína, nesses países europeus que foram mais à frente, como a Suíça, inclusive para morfina. Tem locais em que é permitido o consumo de morfina sob supervisão para você evitar a overdose. E outras drogas, o êxtase é uma droga que não vicia. Não devia estar nessa lista. Sintética, né? Agora, tem outras drogas que estão aparecendo agora, a K não sei o que aí, que é uma... Eu sei. K9. K9, que é uma super o canabinoide, que é feito em laboratório. Então, essas coisas são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Claro, claro. Anfetaminas muito fortes também, né? Agora estamos tendo bastante estudos também com a psilocibina, que é o cogumelo, né? Tem muita coisa boa aparecendo aí. Que tem de ayahuasca, né? Ayahuasca. Nossa, eu já vi um dos caras, assim, se perdendo mentalmente para sempre em relação a isso aí. Para sempre nunca aconteceu. Teve o filho de um... Voltou nunca mais. O filho do cara que fazia a Zorra Total lá, o moleque, simplesmente depois que tomou uma dose de ayahuasca lá, falou que não queria nunca mais comer e faleceu, assim. Que isso? A história é maluca. Provavelmente ele era um esquizofrênico, e nem esse que entrou lá na cova do leão. Mas essa coisa que a Anvisa é o órgão nacional que controla tudo isso. Ela tem, do ponto de vista médico, do ponto de vista policial, é polícia. E existe uma comissão nacional de drogas que faz a gestão disso. E essa COCONAD, ela tentou proibir a ayahuasca. Na época, eu estava na presidência da Anvisa e eu que ia para as reuniões. E nós conseguimos negociar com a Polícia Federal ali para não fazer a proibição e contratar um estudo científico sobre a ayahuasca. E quem fez o estudo científico foi aqui a Unifesp, com o professor Elisaldo Carlini, que era um fã da canabinoide, entre outras coisas, né? Professor, conseguimos escapar. Uma coisa que eu acho legal a gente falar é com relação à febre que a gente vem tendo de alguns novos métodos de emagrecimento, né? Caneta. Essas canetas como Ozempic, tem uma outra que é famosa. Semaglutida, não sei o quê. Monjaro, né? Monjaro. Monjaro. Então,
que o senhor tem a dizer sobre isso? Veja, você é um pouco gordinho. Hein? Tô tentando emagrecer, né? Pois é. 30% da população brasileira é obesa, 60% tem sobrepeso. Bastante coisa, hein? O que acontece quando você... Eu sou gordo. Quando você pesa mais, há um aumento da resistência periférica e, com isso, você tem que aumentar a pressão sanguínea. Então, os obesos, ordinariamente, têm uma maior pressão sanguínea. Oferecem mais gordura para o seu corpo. E a grande maioria tem hipercolesterolemia. O que o colesterol faz? Produz placas ateramatosas, que podem se desgrudar amanhã ou depois e são responsáveis pela ocorrência de infartos do miocárdio. O infarto do miocárdio é um entupimento provocado por alguma coisa que estava no sangue. E o que está no sangue, que não tem, que é maior, são placas ateramatosas. Ou derrame, o acidente vascular cerebral. Uma placa que desgruda e vai parar no pé, não acontece nada. Uma placa que desgruda e vai parar no coração, vai parar na cabeça, é um infarto ou um acidente vascular cerebral. A obesidade, além de patrocinar as doenças cardiovasculares, a maior causa de morte no Brasil hoje são as doenças cardiovasculares, 35% da mortalidade brasileira é doença cardiovascular, ela é uma doença inflamatória, isso já está comprovado. O gordo tem uma doença inflamatória crônica. E essa doença inflamatória crônica, ela pode contribuir, ela é um disparador de câncer. O câncer é fruto de um processo complexo que nós ainda não dominamos, mas certamente o processo inflamatório crônico tem a ver com o disparo de câncer. Uhum. Nós temos gente que diz que tem um DNA que vai levar ao câncer, e temos gente que tem uma propensão a ter câncer se houver um disparo que altere o DNA, que é o que nós chamamos de metilação. E a metilação, você tem lá uma estrutura dentro do seu DNA que, se metilada, produz câncer. E como é que faz a metilação? Depende, pode ser um agrotóxico que dispara essa metilação, pode ser um processo inflamatório que dispara essa metilação. Então, a gordura é um negócio terrível. O que nós tínhamos de remédio contra a gordura? Nós tínhamos as anfetaminas que diminuem o apetite e viciam. Diminuem o apetite e viciam, porque são estimulantes, muito estimulantes. Liberam hormônios do prazer no nosso corpo. Proibimos esses remédios, as anfetaminas. O que sobrou no lugar? Sobrou algumas coisinhas muito vagabundas que não funcionam, né? Sibutramina. Sibutramina é uma drogazinha e tal, mas ela não é efetiva. E aí, de repente, você está atrás de um produto que vai melhorar a sua glicose, a sua glicemia, porque 10% da população é diabética, 20% da população é hipertensa. A somatória de hipertensão com diabetes é doença vascular e provavelmente câncer. Então, de repente, aparece uma droga que tira a fome sem mexer com outras coisas. O cara não fica mais feliz, não fica mais triste. Às vezes dá uma certa diarreia, né? Mas não tem muitos efeitos colaterais. Uhum. É um sucesso. Essa febre, ela tem, por um lado, uma explicação da nossa incapacidade de ter o sistema de saúde para todos no tempo adequado. Então, as pessoas se automedicam, né? E os médicos estão cúmplices nessa história também, receitando esses produtos para quem pode pagar por eles. E aí tem um monte de gente também tentando criar soluções para quem não pode pagar, né? Fazendo produtos falsificados. E aí a nossa capacidade de produzir efeito placebo está resolvendo o resto, né? Porque efeito placebo é uma coisa muito importante.
nós conseguimos fazer alguma coisa que não é nada funcionar como um agonista do GLP-1, que é o hormônio da saciedade. Então, Quais são os riscos? Porque tem pessoas que não precisam usar, que estão usando, né? veja, até agora nós não descobrimos nenhum risco poderoso, tá? O risco é você exagerar no emagrecimento. Tem as pessoas que parece que perdem a massa muscular, assim. Pode haver perda se você não estiver fazendo exercício físico para repor massa muscular, para repor proteína, um tipo de alimentação especial. Então, pode acontecer mais coisas, mas algo assim como nós já tivemos no passado, com alguns medicamentos, como a talidomida, um treco desses, até agora não apareceu. E é muito louco, né, professor? Porque assim, surge uma coisa nova, as pessoas logo viram uma febre, logo elas querem desesperadamente acessar essa facilidade ao emagrecimento e tudo mais. Mas aí surge uma vacina e elas ficam com medo de tomar, porque precisa passar por certos estudos e perceber se vai me dar uma contra... É que quem veio com essa história das vacinas foram os médicos. Vamos lembrar, né? O cara francês lá que ganhou o Nobel da Medicina com o negócio da AIDS, foi um dos caras que vieram a público dizer que as vacinas criam jacarés, entendeu? Aqui no Brasil, os médicos pela vida, né, diz que chegou a ter 10 mil associados, de uma categoria que tem 600 mil, né? 10 mil eu acho que é aceitável, né? 10 mil em 600 mil de idiotas. Mas, enfim, né? Fizeram barulho, né? Então, nada é nada, tudo é tudo, sabe? Então, que ir com calma. Mas é esse apreço pela estética, né, professor? As pessoas estão desesperadas pelo... eu acho que... Ver a famosa usando e vai... E também eu imagino o quanto isso tem afetado emocionalmente as pessoas também com as redes sociais, e vendo corpos irreais e aquela coisa toda. Professor, como é que você tem visto esse governo na área da saúde especificamente? Como o senhor viu a troca da Anísia pelo Alexandre Padilha no Ministério? A Anísia foi uma excelente ministra, eu torci por ela, na medida que eu tive oportunidade de auxiliá-la, eu a auxiliei. Mas ela tem uma cintura mais dura, ela tem uma cintura de cientista. E o Ministério da Saúde é o segundo maior orçamento da República, só perde para a Previdência Social. E é um lugar que chega no cidadão. Então, o cara que senta lá tem que saber fazer negócio, não tem saída, não tem como administrar a saúde sem estar conectado o tempo todo com políticos e com gente. Eu fui secretário municipal desta cidade, não tem jeito, entendeu? Você tem que estar disponível e tem que aceitar um pouco daquilo que eventualmente uma cientista social seríssima como ela depois de 8 anos, ela governou durante 8 anos uma das maiores e mais clássicas instituições da saúde brasileira, que é a Fiocruz. 8 anos. Foi eleita e reeleita. Quem a reconduziu foi o Bolsonaro. Fizeram um movimento. O Bolsonaro tinha um candidato que recebeu meio dúzia de votos lá na eleição, que lá é eleição mesmo. O Bolsonaro não conseguiu. Ele podia ter indicado esse outro, porque ele não é obrigado a aceitar o mais votado. E esse cara entrou na lista tríplice. E o Bolsonaro indicou ela. Por quê? Porque ela lutou de maneira... Foi bem no comecinho, o Bolsonaro ainda não tinha descoberto um monte de barbaridade que ele podia fazer. Então, a Anísia foi uma excelente ministra, foi fundamental para reconstruir o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi destruído pelo trio de ministros que ficaram lá um pouco mais de tempo.
o Pazuello levou mais de 30 militares lá para ocupar cargos dentro do Ministério. Então, eu na época estava trabalhando no Conselho Nacional de Justiça nessa questão do enfrentamento da pandemia e na questão da judicialização. Então, nós tínhamos, por dever de ofício, que fazer reuniões com os membros do Ministério. Era um desastre conversar com as pessoas do Ministério, né? Porque os que prestavam, eles puseram para fora. Os que não eram tão ruins foram absorvidos pelo bolsonarismo, pelos militares. Vi pessoas que eu achava que eram pessoas brilhantes tomarem o lado dos militares de maneira inaceitável, odiosa, durante essa gestão. Eles conseguiram destruir o Ministério. A Anísia reconstruiu. O senhor, nesse momento, o senhor, obviamente, deve ter se surpreendido. O senhor fala, né? Vi pessoas que eu considerava brilhantes indo para esse lado. O senhor desfez amizades no meio médico? Ou... Eu não desfiz nenhuma amizade. Eu usei uma capacidade que eu tenho de ignorar essas pessoas. Então, eventualmente, dificilmente nós frequentamos o mesmo ambiente. Qualquer uma dessas pessoas, não foi uma nem duas, foram muitas, né? Inclusive parentes. Eventualmente a gente se encontra num ambiente comum. Eu ignoro a pessoa. Eu não vou perder tempo de discutir com alguém que foi ou que é bolsonarista. Isso eu já decidi que eu não faço mais. É perda de tempo total. Se o cara se diz bolsonarista, ele é um idiota de 4 cruzes. Então, se ele é um idiota 4 cruzes é o máximo de potência que a gente tem na medicina de cruzes. Mais do que 4 não tem. Tá certo? Então, qualquer idiota de 4 cruzes é o suprassumo da idiotice. Com esse cara não dá para conversar, ele não entende o que você fala. Então, eu ignoro. E está dando muito certo ignorar. Às vezes vem um e fica cutucando. E aí eu caminho, né? Porque eu ainda tenho essa capacidade de caminhar, né? Caminho e vou me distanciando. Tá certo. A gente tem um quadro aqui, professor, que é da nossa patrocinadora Best Nacional, que a gente fala de brasilidades. Eu queria te perguntar o seguinte. Você falou a partir dessa reconstrução da Anísia no Ministério da Saúde e tudo mais. O que o senhor acha possível, pragmaticamente, a gente ver de evolução nos próximos 10 anos da saúde pública brasileira e o que precisa acontecer para a gente chegar nesse lugar? De novo, eu de certa forma já respondi essa pergunta. O Brasil precisa melhorar. Nós precisamos ter uma economia com mais capacidade de produzir bem-estar social. E no meio do bem-estar social vai estar a saúde. Saúde não vai ser diferente da educação e dos outros setores fundamentais para construir bem-estar social. Então, nós temos que fazer um Brasil melhor e maior. É possível, eu acho que é possível. Mas, de novo, eu não acho possível fazer um Brasil melhor com uma África fodida, uma América fodida, entendeu? Então, nós temos que conseguir melhorar o mundo. E eu acho que é possível a gente conseguir melhorar o mundo. O senhor é otimista? Eu não sou otimista, eu não sou pessimista. Eu sou um cara que acredita na capacidade do homem criar imagens objetivo, criar utopias no futuro e persegui-las. Eu acredito que nós somos capazes. Nós temos que ter a capacidade de desenhar esse futuro que nós queremos. O futuro não acontece sem a gente querer. Ele acontece como fruto da nossa vontade. Foi assim que nós construímos o SUS. Foi assim que nós redemocratizamos este país. A partir da construção de uma utopia. E quando a gente começou a falar disso na década de 70, éramos todos comunistas loucos a serem presos. Não. Conseguimos construir isso. Conseguimos construir um país melhor.
E eu acho que nós vamos conseguir construir um país melhor nos próximos 10 anos. Nós vamos conseguir votar melhor, nós vamos conseguir melhorar a educação do nosso povo, mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. Isto que você está fazendo aqui, né, e que eu vim fazer aqui, é parte desse trabalho. Perfeito. Estamos felizes de colaborar de alguma maneira, ainda com a comunicação aí, para a gente avançar um pouquinho. E é parte do nosso papel também. Eu queria agradecer o senhor pela presença. Honra. Foi uma honra, foi uma aula e uma presença Ilustre. para nós muito valorosa aqui. Para a gente foi muito importante ter essa conversa. Tenho certeza que o pessoal que está vendo Sem dúvida. gostou também. E é isso, doutor. Obrigado mesmo. E sorte para essa sequência da carreira. O que o senhor estiver fazendo, a gente vai estar acompanhando e Tá nas sempre redes o sociais, ouvindo. né? Veja, esse negócio de rede social é para profissional, eu sou um amador. Eu vejo lá no Instagram, Durante a pandemia, eu contratei uma diretora e eu fazia um a dois programas de 20, 25 minutos por semana. Eu pagava ela e eu nunca monetizei esse negócio. Então, quando terminou a pandemia, eu parei de pagar, né? E suspendi. Aí, volta e meia eu faço coisas e alguém sobe, eu não sei quem sobe. Tem lá, eu tenho Instagram, tenho como é que é o nome desse outro aí? Facebook? Hã? Facebook? Facebook, YouTube, Twitter, outro, TikTok. TikTok. De vez em quando sobe, te vi lá. Quem subiu? Eu não fui. Entendi. Tá, beleza. Então, professor, obrigado Nos vemos mais por uma aí. vez. E é isso, admiramos demais o seu trabalho. Foi ótimo Obrigado. o papo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e fique atento para mais papos como esse. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado.